Olá pessoal, nós somos o grupo que apresentou o trabalho do livro Experiências Exitosas em Psicologia e Políticas Públicas, onde apresentamos 6 experiências realizadas por psicólogos em alguma área de atuação. Hoje viemos aqui no campo do Coração Eucarístico realizar a entrevista com a psicóloga Ana Flávia Salles. Ela que foi pioneira na atuação de psicólogos no SUAS. Veio contar um pouquinho de como foi os desafios, as problemáticas que ela encontrou durante essa atuação e conversou bastante com a gente. Confira aí um pouquinho dessa entrevista. Estamos aqui com a psicóloga Ana Flávia Salles. Ela foi uma das autoras do livro Experiências Exitosas em Psicologia e Políticas Públicas. E hoje ela vem contar um pouquinho pra gente como que foi a atuação na inserção do psicólogo no SUAS. Olá, Ana Flávia, tudo bem? Oi, Luana, tudo bem e você? É um prazer estar aqui com você. Hoje a gente queria saber um pouquinho mais como que foi esse processo, como foi participar disso e saber como que foi essa experiência. Sim, então, eu me formei em 2003. 2003, o Brasil estava começando a viver um processo de reestruturação da assistência social. Eu me formei em Belo Horizonte, voltei para o interior e aí fui convidada para começar um novo serviço no município de pequeno porte, chamado Prudente de Moraes. E esse serviço era o Centro de Referência da Assistência Social, CRAS. Era um serviço novo, desconhecido por mim e pelo resto da equipe. Nós éramos 2 psicólogas, 2 assistentes sociais e 2 pessoas do administrativo. E tivemos, que fomos desafiadas a criar algo a partir das nossas vivências anteriores, As minhas eram muito mais vivências dentro da academia, enquanto estudante, enquanto estagiária. As outras pessoas já tinham mais tempo de estrada e começamos a implantar o CRAS, A região de Sete Lagoas, Minas é pioneira na implantação do CRAS. O CRAS foi inspirado num serviço que existia em Belo Horizonte, chamava NAF. E aí virou o CRAS quando o Patrus Ananias, que era, à época, prefeito de Belo Horizonte, virou ministro do Desenvolvimento Social. Foi para Brasília e Minas tem essa história de pioneirismo. E ali a região Sete Lagoas, Prudente de Moraes, Fortuna de Minas, ali final de 2003, início de 2004, foram os primeiros municípios a implantar esse serviço, que com o passar dos anos foi sendo implantado em todos os municípios brasileiros. Hoje existem CRAS em todos os municípios brasileiros. Mas naquela época não havia diretrizes, orientações, Não tinha material. Hoje já temos materiais que vão dizer o que é o CRAS, o que é o SUAS, o que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que é o principal serviço desse equipamento. Mas naquela época não. E aí eu me lembro que nós fizemos uma primeira reunião em torno de uma mesa redonda e começamos a fazer uma chuva de palpites, um toró de ideias, para ver o que nós entendíamos que seria aquele serviço. E aí hoje, olhando para trás, isso já tem 20 anos, eu vejo que nós acertamos muito, erramos muito, Muitas das coisas que nós implantamos lá, depois nós vimos que se tornaram mesmo caminhos metodológicos mesmo para esse serviço. Outras não fizeram sentido, E aí esse CRAS de Prudente de Moraes, ele foi se tornando uma referência, junto com o de Fortuna de Minas, de Sete Lagoas, para os outros que foram vindo na sequência, Porque aí nós tivemos outros ali da região. Depois eu fui para Jequitibá, implantar o de Jequitibá em 2006, E um serviço que foi se tornando a porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social, que em 2005 foi de fato oficializado enquanto SUAS, E aí a partir daí nós começamos a ter um padrão de nomenclatura em todo o Brasil, de atendimento, de equipes de referência
e tudo foi se tornando um pouco mais claro. Uhum. E atualmente você continua trabalhando no CRAS? Você tem alguma ligação ou não? Pois é, eu me efetivei, né, em 2006, eu trabalhei nesse município de Prudente de Moraes durante 8 anos. Concomitantemente eu fui para Jequitibá, que também é um município pequeno, e fiquei de 2006 até 2018, então foram 15 anos. E aí, e aí fiz concurso, né? Talvez eu tenha sido uma das primeiras pessoas, pensando em nível nacional, a ter feito um concurso e ficado na assistência social como alguém concursado, porque isso ainda hoje não é tão comum, né? A Prefeitura de Belo Horizonte tem feito concursos, mas é muito comum termos profissionais contratados dentro desse serviço, o que gera uma rotatividade muito grande. E eu pude viver essa experiência de ter ficado num município durante 8 anos e depois no outro município durante 15 anos. E aí em 2021 eu me exonerei, né? Mas não deixei de ter uma ligação com essa política pública, porque eu virei professora da pós, da especialização aqui da PUC, em Sistema Único da Assistência Social. E agora eu estou começando, nesse momento, uma consultoria para o Ministério de Desenvolvimento Social, para poder recontextualizar, reconceituar os serviços do CRAS, sabe? Então, essa é uma trajetória. Eu deixei de estar ali na ponta, no exercício direto do atendimento à população, mas passei para um outro lugar, que é de formação e de construção dessa política pública, né? Algo que lá atrás eu não imaginava que pudesse acontecer. Eu imagino você recém-formada, sem saber, sem material, sem saber o que fazer. E olhando agora a sua história, tudo que você com outras pessoas construíram. Sim. E hoje ter a oportunidade de passar toda essa experiência para outras pessoas deve ser muito importante, deve ser muito gratificante. Sim. E eu fico pensando assim, você vivenciou alguma história, algum momento marcante que você teve durante toda essa vivência no CRAS? Nossa, foram muitos, né? Muitos. Marcantes em diversas perspectivas, né? Negativas, positivas. Mas quando você disse, eu me lembrei de um, que foi o momento da inauguração desse CRAS de Prudente de Moraes, que nós fizemos uma grande festa, e uma festa organizada pela equipe, junto com a comunidade. E ela foi no pátio, assim, do serviço, né? Era um serviço num espaço físico, que tinha uma área de fundo muito grande. E aí eu acredito que nós tivemos a presença de mais de 1.000 pessoas, né? E nós convidamos, na época, o ministro Patrus para estar presente. E ele não pôde participar, mas ele mandou uma pessoa que o representasse. Então essa pessoa esteve conosco. E depois eu me lembro de pegar um jornal do MDS e tá lá, né, uma reportagem falando da inauguração daquele CRAS, do pioneirismo. E hoje, passado tantos anos, e vendo que a política pública da assistência social de fato se transformou, de fato cresceu, tem ocupado esse lugar, né, de ser uma política pública de fato voltada para a população em situação de vulnerabilidade social, e aí não mais compreendido só como pobreza, né, mas como fragilidade de vínculos, ruptura de vínculos, todas as transformações que aconteceram depois disso, e que é a partir daí que a psicologia passa a fazer parte dessa história, né, porque até então a política da assistência social era muito resumida a uma secretaria, com uma secretária, muitas vezes uma secretária que era a primeira-dama do município, né? Existe até um termo, primeiro-damismo, para falar desse fenômeno, né? E com um uso muito eleitoreiro, né? Na maioria das vezes, voltado para benefícios eventuais, distribuição de cesta básica,
distribuição de órteses e próteses, que hoje a gente sabe que é um trabalho da saúde e não da assistência. Aí você dá essa virada de chave, né? Porque é uma virada de chave, pensar um sistema e um sistema que envolve a prevenção. Esse é o primeiro serviço da assistência social, vai pensar na prevenção. E aí quando eu linko aquele momento lá atrás, e o quanto ele foi grandioso, no sentido de que tínhamos uma população do município toda ali, junto conosco, e tínhamos um representante do Ministério que também estava ali, né, se a gente for pensar até metaforicamente falando, a presença ali desses entes federados, governo federal, governo municipal, população, e ver que isso de fato se concretizou, né, e que agora nós estamos podendo viver uma experiência que é de olhar para esse serviço de novo, que se transformou muito a partir da pandemia, que se transformou muito com as mudanças de governo em nível federal, em especial, né? E essa retomada de olhar para esse serviço agora e falar, bom, que cara ele precisa ter, né? Esse momento foi muito marcante, né? Muito importante. Sim. E um município pequeno, igual Prudente de Moraes, receber 1.000 pessoas para conhecer o CRAS, que não é um serviço tão conhecido, a população não, principalmente naquela época, né? Não é tão conhecido, não é tão acessado pela população. Realmente foi um evento grandioso. Sim. Ana Flávia, a gente, a partir da leitura do artigo, a gente vê que foi uma aventura fazer a participação no CRAS, iniciar esse serviço. Conta pra gente como que foi essa experiência, como que foi esse desafio. Pois é, essa palavra aventura, ela é interessante, né? Porque acho que ela representa de fato esse momento. Eu tinha acabado de me formar, né? Tinha pouco mais de 1 ano de formado. Uma caminhada acadêmica muito interessante, porque eu fui bolsista de iniciação científica, eu fui extensionista dentro das equipes de saúde da família, aqui em Vespasiano. Então eu já tinha uma bagagem, e aí pensando na dimensão da aventura, uma aventura, mas uma aventura sustentada por uma construção acadêmica rica. Talvez essa seja a melhor palavra, né? Mas eram muitos os desafios, muitos. Desde enquanto eu virei coordenadora do CRAS naquele momento, né? Eu acumulava 2 funções, eu era uma das psicólogas e a coordenadora. Então, uma coordenadora com 24, 25 anos de idade e uma colega de trabalho, assistente social, com 50 anos de idade, uma longa caminhada, né? Eu brinco com ela, nós somos muito amigas até hoje, que foram os meus primeiros 10 anos de trabalho, com os 10 últimos anos dela de trabalho, porque ela se aposentou, nós trabalhávamos juntas, né? Então eu olhava para aquela mulher sábia, né, poderosa nesse sentido, de uma bagagem, e eu ficava pensando assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas foi muito interessante, porque foi uma troca muito rica, né? Ao mesmo tempo que eu chegava com aquele casco, aquela vontade de fazer um monte de coisa, ela vinha com a experiência, né? Ela vinha com a sabedoria de quem já tem uma carreira construída, de quem já tem uma vivência, né? Um dos grandes desafios, talvez o maior, né? E que foi, acredito que ainda é um desafio para a psicologia dentro desse campo de atuação, é entender qual que é o nosso lugar, né? A demanda inicial era uma demanda por atendimentos psicológicos que suprissem as limitações dos outros serviços, né? Não havia psicólogo na educação. Então, todas as crianças que tinham dificuldades escolares, e aí desde dificuldades de aprendizagem até de comportamento, vamos mandar para o CRAS. A fila para o atendimento psicológico no posto de saúde era imensa, né? As pessoas não conseguiam ser atendidas com rapidez. Vamos lá no CRAS, porque lá tem psicólogo também. Então, assim, construir esse lugar para a psicologia, que não era o lugar da psicoterapia,
que não era o lugar do atendimento em psicologia escolar, mas que era um lugar de atendimento em psicologia social, e que essa psicologia social não abre mão de uma escuta que até tem uma dimensão clínica, sabe? Mas que em si é um trabalho de psicologia social. Isso foi muito desafiador, né? Falar não para uma população que precisava de um serviço, que nós reconhecíamos que precisava, né? Mas que não era ali o local, né? Discutir isso com os outros serviços do município, quer dizer, ganhamos mais duas psicólogos, num município pequeno, que tinha, se eu não me engano, 2 profissionais na saúde, aparece mais 2 profissionais na assistência, dobrou o número de profissionais do município, mas não para fazer os mesmos serviços que já eram feitos, né? E eu percebo que isso é uma construção que até hoje dá pano para manga, vira e mexe, alguém traz essa questão, o que é o trabalho da psicologia dentro da assistência, em especial no CRAS, né? Que é um trabalho com a prevenção, que é um trabalho com grupos, que é um trabalho com coletividade. Certo. E agora, finalizando a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse um comentário, um conselho para nós estudantes que já estamos na metade do curso, que daqui a pouco vamos seguir a nossa jornada, seja na clínica, na psicologia social, enfim, qual conselho, qual comentário você deixaria para nós? Olha, a primeira coisa que me vem à cabeça é: valorizem as políticas públicas, sabe? Não vejam a política pública como a última possibilidade de trabalho. Na maioria das vezes, ela pode ser a primeira possibilidade de trabalho, né? E ainda que ela não seja, que você nunca vá atuar diretamente na política pública, é a política pública que equaliza as desigualdades sociais, que equilibra, em certa medida, essas relações sociais tão marcadas por uma desigualdade, por relações de opressão, né, por dificuldade de acesso para uma parcela da população. A política pública é o que coloca a psicologia mais próxima da maior parte da nossa população, né? Então olhem para a política pública com esse olhar de respeito, com esse olhar de interesse, sabe? Independente se você vai atuar nela ou não. É ela que faz com que a psicologia saia daqueles mundinhos fechados, né, de quem pode pagar, para chegar nas pessoas que têm um acesso sem precisar de pagar diretamente, né? Estamos todos pagando com os nossos impostos, né? Mas é ela que vai fazer com que aquela senhorinha lá da comunidade quilombola, né, aquela criança lá de um território mais vulnerável, chegue perto da psicologia, conheça o que é a psicologia, possa acessar um serviço de psicologia. Então, o meu conselho e a minha sugestão é: respeite, estude mais, conheça, se aproxime, né? Olhe com outro olhar. Acho que é isso. Muito obrigada, Ana Flávia, pela entrevista. Nada. Temos aqui um presentinho, um mimo para você. Gente, que lindeza! Muito obrigada. Em agradecimento à sua disponibilidade, a sua entrevista. Foi muito enriquecedora para nós, acredito que será também para os nossos colegas. E eu vou carregar esse conselho, essa sugestão, se já era algo muito presente, muito forte dentro de mim, ainda mais agora, depois desse conselho tão bonito que você nos deu. Muito obrigada, Ana Flávia. Eu que agradeço. Obrigada, viu, gente? Sucesso para vocês aí na caminhada de vocês. E aí, pessoal, gostaram da entrevista? Espero que sim. Ficamos com uma bela mensagem da Ana Flávia sobre darmos importância às políticas públicas e valorizá-las. Estamos abertos à discussão. Muito obrigada. Tchauzinho.
Olha quem que a gente acha que... Não, a gente tá filmando aqui para poder mostrar. Olha o que a gente acha que... Sim. Nem tem questão. Pois é. Ah, quem que pediu políticas públicas? Quem? Quem será, né? Quem? Ela é uma experiência exitosa. Sim.